Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Soriel, e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, resolvi promover um vídeo seu por pura gratidão. Quando o vi pela primeira vez, confesso, rejeitei, mas a verdade, quando é nua e crua, dói. É como se acender um refletor de estádio na cara de quem estava no escuro. É desconfortável, mas necessário. Segui assistindo e encontrei um conteúdo que admiro profundamente, especialmente quando você fala sobre espírito e alimentação paleolítica, dois dos meus temas favoritos. Não tenho um tema definido aqui, só quero que leia a minha história e diga o que quiser. Nasci em um lar cristão, pai e mãe presentes. Meu pai, embora tenha cargo na igreja, não tem uma voz ativa em casa. Minha mãe é superprotetora. Diz que quer que sigamos nosso caminho, mas faz de tudo para nos conduzir ao dela. No fundo, sei que só quer o melhor para mim. Por isso eu sou grato, mas também sei que no dia em que isso comprometer meu propósito, eu parto sem olhar para trás. Passei boa parte da infância e adolescência sem amigos, não por timidez, mas por falta de conexão. Os assuntos eram triviais demais e isso me fez criar o meu próprio mundo, animes, mangás e jogos. Nunca fui sedentário nem gordo, mas sei que podia ter usado aquele tempo para construir algo útil. Veio a pandemia e eu estava no ensino médio, e meu maior arrependimento, me apaixonei. É sempre assim, né, cara? Eu sei que quando um homem não tem propósito, ele vira presa fácil de vícios, de paixões e de ilusões. E foi isso que aconteceu. Um ano inteiro escravo de um sentimento que nunca declarei. Acordava pensando nela, dormia pensando nela e tudo isso sem nenhum retorno. Hoje vejo como foi loucura. Nunca me relacionei com ninguém, nem por beijo, e talvez essa seja tanto minha maior bênção quanto minha maior fraqueza. Não me deixo manipular, mas também não sei ainda como resistir, porque nunca experimentei. Mas tudo mudou quando conheci seu conteúdo. Pela primeira vez em 19 anos de existência, busquei definir meu espírito, meus egos, meus princípios e valores. Evoluí mais em um mês do que em toda a década anterior. Hoje quero apenas viver pelo meu propósito, conquistar minha liberdade. E se um dia surgir uma mulher que sirva a esse propósito, posso considerar um contrato, casamento. Mas honestamente, já aceitei minha solitude. Quero saber como manter o foco no meu próprio caminho, ou talvez só ouvir uma segunda voz. Fique à vontade para falar o que quiser. E Soriel, muito obrigado pelos elogios, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Fico muito feliz, cara, que eu esteja ajudando vocês aí a seguir o próprio caminho, a encontrar um propósito, uma perspectiva de vida mais funcional. Esse vídeo vai ser bem interessante, vai render um assunto legal, né? E lembrando a vocês que se quiserem promover um assunto de vídeo e ajudar o canal a permanecer de pé e gratuito a todos os homens, o link está na descrição e no comentário fixado. Vocês podem fazer isso também gratuitamente, deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo e, é claro, ficando à vontade na seção dos comentários, como sempre. E se você é interessado nos meus vídeos antigos de canais anteriores, os quais eu tive que deletar, ou melhor, foram apagados pelo YouTube por conta de descumprimento das diretrizes da comunidade, né? Lives ocultas, que eram uma zoeira muito pesada, a gente acabava falando merda. Conteúdos ácidos e críticos no geral que podem ser considerados ofensivos e descumprem aqui as regras da comunidade, né, do YouTube. Vocês podem ter acesso a esse conteúdo assinando a Corte das Corujas, cujo link está na descrição e no comentário fixado. Você também pode ter acesso a um grupo fechado no Telegram somente de homens, o qual eu faço parte assiduamente, estou sempre lá conversando com a galera. Nesse grupo é tudo organizadinho sobre vários tópicos, né, tópico de filosofia, religião, filmes, séries, red pills, biologia, psicologia, automóveis. Tem mais de 430 membros, né, assinantes lá, e os caras eles estão sempre trocando ideia, trocando informação, experiências, relatos, conversando sobre alguma coisa interessante, é bem legal. E o bom é que esses caras já são engajados com a comunidade também, né, então eles têm a mesma mentalidade que eu, que você, todos nós. Também são homens despertos, né, e você pode ter acesso à Corte das Corujas no link na descrição, fixado por menos de R$1 por dia, e também ajuda o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Agora vamos a esse vídeo. O que a gente encontra aqui? A gente encontra a situação do brasileiro médio. Tá? É a situação do brasileiro médio. O Soriel ele tem 19 anos de idade. Pode-se pensar assim, ele é uma criança, ele é jovem ainda, ele é muito novo. A nossa percepção a respeito de idade mudou muito, principalmente com o aumento da expectativa de vida, né? Hoje o homem brasileiro ele vive em média 76 anos, por aí. E acredita-se que antes dos 25 você é realmente uma criança. Olha, eu sei muito bem da evidência biológica de que antes dos 25 o homem ele não tem o córtex pré-frontal totalmente formado, sendo essa área responsável por análise de risco,
planejamento, tomada de decisões, controle de impulsos e comportamento social, né? Mas, assim, um cara de 19 anos, ele também já não é mais nenhuma criança, entendeu? Ele não é mais nenhum menino. Ele pode não estar em total capacidade cognitiva, mas já é exigido dele, ou pelo menos eu acredito que ele já deveria ter uma maturidade nível adulto, entendeu? Eu não digo isso do ponto de vista social, eu digo isso do ponto de vista do próprio indivíduo, né? O cara ele tem que realmente assumir uma postura que seja mais útil e benéfica para ele, né? Do ponto de vista de maturidade. Eu acredito que assim que ele entra na puberdade, tá ligado? Assim que começa a crescer pelo no saco, meu irmão, o homem ele tem que começar a pensar realmente em amadurecer, e eu acredito que amadurecer é inteligência emocional, autoconhecimento, e é essa busca do próprio propósito. Isso é de suma importância, porque é o propósito que vai guiar toda a sua vida, né? Eu não vou saber dizer exatamente qual propósito você tem que escolher para si, mas eu acredito piamente que todo homem ele precisa ter como principal propósito, assim que ele nasce, né, ou pelo menos assim que ele se identifica como um indivíduo independente, construir um ambiente de paz, tranquilidade e segurança para si mesmo. Isso vai envolver, talvez, comprar uma casa, mas eu não sei exatamente. Tem caras que gostam de viver de nomadismo digital, como é que eu vou saber, né? Mas talvez comprar uma casa, talvez entrar na independência financeira, né, construir esse nível de tranquilidade financeira, ou mesmo um patrimônio, talvez seja abrir uma empresa, talvez seja ele cuidar dos negócios da família, eu não sei, cada caso é um caso. Mas é aquela coisa, o homem, até mesmo do ponto de vista social, ele não é ninguém se ele não tiver algo para oferecer ou para representar para as outras pessoas. Mas não somente, se você também não estiver seguindo o seu próprio propósito, você inevitavelmente vai estar seguindo de alguém. Não tem jeito. E cara, sabe o que é melhor? É que é muito fácil e é muito libertador seguir o próprio caminho, né? O próprio propósito, tanto faz. Porque você começa a organizar sua vida meio que automaticamente quando você começa a focar exatamente naquilo. Você que tem problema com pornografia e masturbação, por exemplo, automaticamente, seguindo aquele propósito, você vai ter uma bússola para saber se a pornografia e a masturbação ela tá te causando mal. Sabe, muitos caras dentro do NoFap, por exemplo, ficam perguntando: qual nível é o nível aceitável de pornografia e masturbação? Qual nível me torna um viciado? E tipo, não é tão exato assim, mas o seu propósito ele vai te dizer isso, porque o seu propósito é aquela bússola que vai te mostrar se uma prática na sua vida é disfuncional ou não. Eu não sei o seu nível de testosterona, eu não sei que tipo de conteúdo você está consumindo, e nem quero saber na verdade. Eu não sei se a pornografia e a masturbação está te ajudando a não cometer certos atos que seriam disfuncionais para o seu propósito, como muitas das vezes gastar muito dinheiro com GP, ou com mulher embalada, ou saindo aí para ir atrás de rabo de saia, ou se você está tocando tanta pupunha que você não está conseguindo nem trabalhar, né, nem ter uma vida social, e isso está minando realmente a sua saúde mental, física, financeira e etc. Mas quando você bota o propósito em foco, você pensa: isso está me ajudando ou está me prejudicando a atingir o meu objetivo? Aí tudo fica claro, tudo fica mais fácil. Tu pensa: porra, a pupunha está me ajudando a salvar dinheiro, porque era isso eu estava na mão de GP, era isso eu estava no casualzão aí, pagando date, perdendo tempo, me distraindo com mulher. Aí tu pensa: porra, tá me ajudando. Ou então, se o caso for outro, você pensa: realmente, eu tô ficando meio cansadão, tocando muita punheta, não tô conseguindo fazer nada no meu dia, e quando eu paro de bater uma bubunha, eu fico mais energético. Se esse é o seu caso, tá aí sua resposta, entendeu? Parar vai ajudar no teu propósito, ou controlar, que seja. Eu não sei, cara, eu não posso dar essa resposta, não posso bater o martelo para todo mundo. Então, isso é amadurecimento, né? Amadurecimento é inteligência emocional e conhecimento próprio. E eu acredito que uma forma muito boa de você adquirir esse nível de maturidade emocional e autoconhecimento é através de uma terapia, né? Com um profissional especializado na mente masculina, porque o papel do terapeuta não é só resolver os seus problemas psicoemocionais, é também te dar novas perspectivas a respeito da sua própria vida. É ser uma segunda opinião e abrir seus olhos para certas coisas que você não estava vendo. Sejam eles traumas que ficaram no seu inconsciente ou subconsciente, seja ser um novo ponto de vista, né, sobre uma coisa que você não está conseguindo enxergar na sua vida. Tipo o que o Soriel pediu para eu fazer aqui nesse relato que ele deu. É por isso que muitos acreditam que meus vídeos têm uma função terapêutica de fato. Só que eu não sou um cara especializado para esse tipo de coisa, né? Eu não tenho formação. Meu conteúdo é puramente entretenimento e eu dou somente a minha opinião. Então eu não tenho responsabilidade acadêmica, profissional ou científica para isso. Mas o Pleiter Pontes, que é o terapeuta aqui da comunidade, qual eu confio, que é amigo pessoal meu e que é criador da comunidade também, criador de conteúdo masculino, ele tem. E é por isso que eu sempre recomendo ele, principalmente se você estiver passando por episódios na sua vida de ansiedade, depressão, vida sem sentido, tristeza crônica, algum trauma
trauma, alguma coisa que você não está conseguindo superar, como um término ou uma perda de ente querido, algo que já está atormentando a sua vida durante anos, até mesmo travas sociais, né, e emocionais. Eu já vi o Pleiter resolver até gagueira, cara. Até mal-estar físico, uma dor no peito, que era, na verdade, sedimentado num problema psicoemocional que o cara tinha. Era uma ansiedade social, sabe? Era um pesar emocional que, quando ele sarou isso, ele perdeu os problemas físicos, né? A gagueira, ou o vício de postura que o cara tinha, ou a dor crônica que ele sentia no peito. E o bom é que o Pleiter ele não é essa abominação que tomou a área profissional de psicologia por conta dessas faculdades aí progressistas que sequestraram os cursos de humanas, né? E tornaram os profissionais, se é que dá para chamar eles assim, né, os profissionais de psicologia mais doentes que os próprios pacientes, né? Que vem cheio de espantalhos políticos a respeito de masculinidade, machismo, misoginia, né? E por serem profissionais ruins, essencialmente, né, eles sabem que precisam ficar fazendo você de freguesia, tipo renda fixa, né? Fazendo você voltar toda hora pro consultório dele para ficar ganhando até teiazinha, fazendo você de mamata, tentando te convencer de que acompanhamento psicológico é algo para a vida toda. Mentira. Você só vai quando você está com problema. Tu não mantém seu carro no mecânico o tempo todo, você não vai para o médico o tempo todo, você só vai para resolver um problema específico. E é isso que a terapia do Pleiter faz, a TRI, terapia de reintegração implícita faz, tá? Tá com problema? Vai, resolve, paga o que tem que pagar e depois acabou. E o melhor, tem descontos e bônus que o Pleiter vai dar a vocês se vocês acessarem pelo QR Code que está passando no fundo da tela ou nos links na descrição e no comentário fixado, tá? Agora voltando ao vídeo. E quando você bota a porra do propósito em foco, cara, tudo na sua vida automaticamente vai se resolvendo. Claro que não é automaticamente do tipo assim, um estalar de dedos e do dia para a noite está tudo resolvido. Mas as coisas ficam mais claras para você planejar e saber o que te ajuda e o que te prejudica. Agora, continuando aqui, né, o Soriel aqui ele nos dá a informação de que ele é basicamente um brasileiro médio, né? O pai tem cargo na igreja, ele é um jovem de família de origem cristã, a mãe ela tem mais voz que o pai dentro de casa, padrão. Hoje em dia nós de fato vivemos em um matriarcado, tá? As mães ela realmente têm mais voz do que os pais dentro de casa. Nós achamos isso perfeitamente normal, embora estejamos vendo que isso é absolutamente disfuncional para a sociedade. Porém, dá para ver que o Soriel está com uma mente boa aqui. Ele botou o propósito dele no foco da sua própria vida e ele disse: no dia em que isso comprometer o meu propósito, eu parto sem olhar para trás. Pode parecer muito egoísta no sentido pejorativo da parte dele, mas eu vejo beleza no egoísmo. Eu acho que, inclusive, os pais eles têm que incitar isso no filho, né? A busca pelo próprio propósito e nada além. E deixar o filho desenvolver o próprio propósito para si, dando aquela clássica, né? Olha, você primeiro tem que construir um ambiente de tranquilidade, paz e segurança para você, porque sem isso você não consegue atingir nada. Ah, meu propósito é viajar o mundo, é escrever um livro, é salvar pessoas. Porra, primeiro você tem que, né, se salvar, não é isso? Se você não estiver seguro, em paz e tranquilo, nada vai andar na tua vida. Você vai estar preocupado com necessidades básicas, né? Você vai estar preocupado com sua segurança, com alimentação, com saúde. Então primeiro você tem que cuidar disso. É aquela coisa, né? Degraus de Maslow, a teoria dos degraus de Maslow. Quem sabe, sabe. Então, quando se diz, eu vou abandonar a tudo e a todos que comprometerem o meu propósito, pode parecer algo muito egoísta do ponto de vista pejorativo, né, da coisa. Mas na filosofia egóica, até que eu falei no Código do Coruja, né, que é um material que eu desenvolvi a respeito desse assunto da filosofia egóica do homem moderno que segue o próprio caminho, eu discuti lá essas paradas a respeito do egoísmo, né? Isso me lembra até um post que eu vi no Twitter alguns minutos atrás que eu tô fazendo esse vídeo aqui, e eu vou mostrar ele aí no fundo para vocês, é um print de basicamente um cara dizendo assim, em inglês, né? Infelizmente não há benefício nenhum em ser um cara bonzinho, né? O famoso Miqueinha. E aí um post respondendo ele que pegou 477 mil likes, 8.3 milhões de views até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Na verdade, até alguns momentos atrás que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque tem 36 minutos que eu vi esse post. Como vocês podem ver aí, a resposta é: não é suposto que você faça isso, ou seja um cara legal por benefícios.
E aí eu pensei assim, poxa, olha como a Matrix ela é foda, né? Olha como o senso comum ele te escraviza, foi até o que eu repostei aqui. É muito hipócrita que 477 mil pessoas pensem que ser um cara legal não deveria ser por benefícios, sendo que a definição de ser um cara legal é justamente gerar benefícios para outras pessoas. O que é que a sociedade está dizendo com isso, né? 477 mil pessoas, o que é que elas querem dizer? Gere benefícios para nós, mas não espere benefícios de nós. Eles querem que você seja legal, que você seja miqueinha, de forma altruísta, sem esperar nada em troca, né? Cara, eu penso que é exatamente esse tipo de mentalidade que o senhor de escravos, né? O senhorzinho da casa grande, ele quer incutir na cabeça do trabalhador da lavoura. Essa é a teoria da Red Pill, entendeu? Além, obviamente, de toda aquela coisa do comportamento feminino que, na minha opinião, de fato, é uma das maiores ilusões que existem, é por isso que a gente fala tanto sobre isso, é por isso que 70%, 80% do conteúdo da Red Pill é sobre comportamento feminino, porque é a maior dissimulação que existe. Mas a teoria da Red Pill é que existe uma Matrix, né? As pessoas elas têm um inconsciente social coletivo, como Jung dizia, que vai tentar te escravizar e é capaz de você nem perceber isso, tá? Se você deixar, você vai ser escravizado pela comunidade, pelo senso comum. E o que é mais engraçado é que eles vão tentar te convencer disso através de, no máximo, tapinhas nas costas, ou às vezes nem isso, né? Tu vê, tu não tem que esperar benefícios em ser um cara legal. Como assim não pode esperar benefícios, né? 477 mil pessoas confirmam isso, concordam com isso. Cara, isso é escravidão, porra. Não, eu acredito que você tem que fazer tudo aquilo que você faz, sim, por benefícios. Por mais que você seja um cara cristão e que acredita que esse seu comportamento vai te levar, né, seu comportamento retilíneo vai te levar à salvação e às graças de Deus. Isso já é um benefício. Então, um homem maduro, né, ele mantém o propósito dele em foco e tudo que ele faz é em prol desse propósito e tudo que vai contra esse propósito ele literalmente abandona. Agora pense, né, a melhor forma de ler as pessoas é encontrar as intenções e recompensas que ela tem em praticar aqueles comportamentos que ela está tendo. Pense, quem é que vai querer te convencer de que ser tão pragmático assim é ruim, é errado, é algo maldoso? Quem é que quer te convencer disso? São os verdadeiros egoístas do ponto de vista pejorativo, né? Eu acredito que o egoísmo ele é essencialmente bom. Ele começa a se tornar mal quando você tenta cancelar o egoísmo do próximo em prol do seu. Aí é foda. Porque veja, o egoísmo, quando ele não está atrapalhando ninguém, ele é perfeito, ele é belo, ele é moral. Essa é a famosa ética libertária, né? Só que tem pessoas que querem realmente satisfazer o egoísmo delas cancelando o seu. E geralmente são essas que vão usar a palavra egoísta contra você de forma pejorativa. Então assim, se você não está atrapalhando ninguém, meu parceiro, o egoísmo é belo e moral com certeza. Agora, nesse mesmo foco, partindo para o próximo assunto aqui que o Soriel nos mandou, né, o apaixonamento. Na época da pandemia, ele estava no ensino médio, né, aí ele nunca beijou ninguém, até hoje, segundo ele. Nunca fez sexo nem nada do gênero. Eu particularmente não tenho nenhuma opinião sobre isso, se isso é bom ou ruim para um homem jovem. Sinceramente, vai da construção dele, dos interesses dele. Ele disse ter se arrependido, né, por ter se apaixonado. Mas sinceramente eu não sei por que se arrepender se ele não perdeu nada, né? Tudo bem, ele teve ali uma sensação ruim, né? Ele acordava pensando nela, dormia pensando nela. Tá, mas você perdeu algo, tu perdeu dinheiro, tu perdeu tempo, tu perdeu alguma coisa realmente substancial com isso? Porque senão foi só uma experiência, entendeu? Ruim, mas foi. Só uma experiência, nada demais. Pode-se dizer, eu perdi tempo e tal, mas será? Você com aquela idade, você não estando apaixonado, você ia ter construído algo? Provavelmente não. Provavelmente, se você não tivesse se apaixonado, você estaria vivendo da mesma forma, só sofrendo menos. Então assim, se ela não te deu nenhum golpe, se você também não fez merda, né, por conta desse apaixonamento, tipo, perdeu grana, brigou com teus pais, perdeu algum bem ou coisa do gênero, foi uma experiência que, ao meu ver, pode ter sido até agregadora, depende do da forma com a qual você olha isso. Pode ter sido uma coisa para aprendizado, né? Eu não vou dizer necessariamente, não vou bater esse martelo também, né? Dizer que todo homem tem que se apaixonar para aprender a lidar com apaixonamento. Não, tem caras que nunca se apaixonaram e sabem lidar com isso muito bem, porque justamente eles têm uma construção mental, psicológica, emocional, familiar, educacional boa para lidar com isso, né? O cara, às vezes, ele amadureceu muito cedo, entendeu? Porque ele teve uma educação boa, ele teve a sorte de ter uma boa família, enfim, é raro, mas acontece.
E já outros, cara, estão com 45 anos e estão se apaixonando igual menina de 13, 14 anos de escola, entendeu? Porra, não tem uma, sabe? Não tem uma regra, tem um ideal, né? O ideal é que o cara, porra, quando ele chega na puberdade, ele tem que parar com essa frescura. Mas por diversos motivos, que eu não vou saber dizer exatamente qual é o determinante, mas eu diria que é muito influente essa educação marianista, né? Essa educação literalmente feminista que os homens recebem hoje, uma educação pós-romântica, sexólatra, né? E é uma influência assim social que é criada na cabeça dos jovens de que, tipo, se ele não beija ou se ele não transa até uma certa idade, ele não é homem de verdade, ou ele fracassou. E, sinceramente, eu vejo isso como uma pressão que pessoas que não têm mais nada para se orgulhar na vida, além de que transaram, né, elas tentam forçar como juízo de valor, né, para dizer que elas são superiores, mas na verdade elas não têm mais porra nenhuma. Tipo, se uma pessoa ela se orgulha de ter transado, sendo que puta que pariu, até cachorro transa. Até mendigo transa, velho. Tem vídeo de mendigo transando na internet. É o Givaldo, né? O mendigo apetitoso, porra. O mendigo Givaldo transa. Com 100, 150 conto, às vezes até menos você consegue transar. Tipo, porra, transar não é algo meritocrático, entendeu? Não faz sentido. Pra mim não tem nada de valoroso, de honroso, de essencial nisso, sabe? Mas enfim, as pessoas que não têm mais nada, né, a se orgulhar, elas tentam forçar isso. E aí você vê como... E é isso justamente o que acontece quando elas começam a ficar criando obstáculos artificiais, né? Literalmente inventados para dizer assim, não, se você transa com profissional, você não é válido. Não, se você transa com mulheres que não são apaixonadas por você, então não é válido. Então, basicamente fica criando um monte de obstáculo, né, para inventar um sistema de valor, né, onde literalmente não existe um valor no sexo. E é por isso, por conta dessas pressões, que eu vejo homens jovens, né, até mais jovens do que o Soriel, preocupados com essa porra, né? Meu Deus, e se eu não comer ninguém? Meu Deus, transar, beijar e não sei o que. Mas porra, é aquele negócio da Matrix, cara. A porra da Matrix, ela vai tentar sugar sua alma. É o dementador do Harry Potter. Eles vão fazer de tudo pra te distrair com a coisa mais superficial, imunda e idiota do mundo. O que eles não querem é que você siga o seu propósito, que você siga o seu caminho, porque isso é como se fosse uma célula do seu corpo tentando fugir do sistema. O que é que o seu sistema imunológico faz quando ele vê uma célula tentando fugir? Ela é trucidada. Se você pegar um pouquinho do teu sangue, botar no microscópio e bota ali um corpo estranho naquela gotinha de sangue, tu vai ver teus glóbulos brancos caindo de porrada em cima do corpo estranho. É exatamente isso que a Matrix ela tenta fazer. Quando você começa a se independer e a seguir o seu próprio caminho, a buscar o seu propósito, eles vão tentar te atacar e eles fazem isso de uma maneira ordenada, né, com manipulações mentais, culturais e sociais para tentar te distrair do teu próprio caminho, entendeu? Vai vir com as coisas mais idiotas possíveis, vai mandar você, porra, encher a cara, comer merda, virar um boêmio, se relacionar com mulher ruim. O que eles não querem é que você siga os seus próprios interesses, né, que você tenha a sua individualidade. Para eles isso é uma ameaça de fato, né, como se você fosse um corpo estranho ali no ninho, né, no caso nesse sistema imunológico, no corpo metafórico da sociedade, né, no metabolismo metafórico da sociedade. E existe uma teoria, inclusive, muito interessante, né, de que trata a sociedade realmente como um organismo vivo, né, como uma entidade, com funções biológicas, inclusive. E isso é um estudo bem interessante, eu esqueci o nome, mas é você ver realmente a sociedade ela agindo como se fosse um organismo em uníssono, cara. Não é à toa que as instituições sociais elas são muito chamadas de órgãos, né? Órgãos públicos. Realmente a sociedade ela consegue agir de uma forma bem orgânica, como se cada indivíduo ele fosse uma célula de um corpo maior. E isso é muito complicado, tá? Óbvio, esse comportamento ele foi selecionado naturalmente na nossa espécie pela reprodução e para manter a sobrevivência, né? Só que assim, você é um só, sabe? Você faz parte do meio, mas você não é o meio. E concluindo aqui esse assunto também, a respeito, o Soriel, por ter uma criação cristã, né, ele já até falou de casamento aqui. Olha, sinceramente, eu tenho birra com casamento, vocês sabem, por questões socioculturais e políticas, não necessariamente do casamento como instituição, como um contrato entre um homem e uma mulher. Aí eu não tenho problema. Mas a forma com a qual ele está ordenado hoje, para mim, é um absurdo, né? Para mim é um contrato satânico, é vender a alma pro capeta, literalmente, o casamento hoje.
E quando eu digo literalmente, eu não estou exagerando não é vício de linguagem não, é literalmente mesmo. E aí aquela coisa, o cara já está com a cabeça no lugar, se ele manter o propósito em foco, ele já vai saber disso, né? Ele não precisa entrar com narrativa mental, red pill a respeito de casamento. Ele sabe que se ele está com um propósito em mente e o casamento, claro, ele também tem que ter sabedoria e consciência, né? É o que eu digo. Ele tem que saber como o casamento funciona, quais são os trâmites do casamento, quais são as consequências legais, culturais e sociais do casamento. E na hora que ele botar isso contra o propósito dele, dar aquela comparada, ele vai ver que não vai fechar, tá ligado? A conta não vai fechar. Isso vai de encontro com o propósito de todo e qualquer homem. Não tem jeito. O casamento, do jeito que está ordenado hoje, ele não serve ao propósito de absolutamente nenhum homem. Serve ao propósito de quem? Do Estado, da sociedade, mas do homem não serve. Então é isso, cara. Vocês têm que amar o seu propósito mais do que vocês amam a vocês mesmos. Porque o seu propósito ele é mais importante do que você. Sim, é mais importante do que você mesmo, porque muitas das vezes você vai querer se sacrificar pelo seu propósito. E se o seu propósito for justamente, sei lá, um propósito religioso, que envolve um autossacrifício? E se o seu propósito for, sei lá, se tornar o melhor esportista da sua categoria, e isso vai envolver muitas das vezes você abrir mão de saúde, né? Treinar tanto que você vai perder realmente qualidade de vida e até expectativa de vida. Eu não vou saber, às vezes teu propósito é subir no palco, porra. Às vezes teu propósito é ser strongman, e aí você vai jogar realmente uma parte da sua vida fora para seguir esse propósito, né? Porque, pô, esses caras não têm uma saúde muito boa. Daí o teu propósito é mais importante do que você mesmo. Você tem que levar isso em consideração, tá? Então, senhores e Soriel, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja, até mais.